Agora sim. Bom dia, pessoal do sexto ano. Que bom que temos bastante alunos aí, né, para nossa aula de hoje. Então, o prof vai começar ali com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal, ficou visível bem aí para vocês ou não? Consegue enxergar? Então, assim, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui só um pouquinho. Então, assim, ó, pessoal, nós vamos falar, então, sobre o alfabeto, os fonemas e letras, né? Então, acompanhem lá no quadro ali a leitura com a prof, tá? Então, assim, ó, o alfabeto. O primeiro alfabeto, que é um conjunto de símbolos ou letras que representam os sons, ele foi criado pelos fenícios no século... Que século que é esse? 13, né? Antes de Cristo. Mais tarde, os gregos introduziram as letras vogais e seu sistema deu origem a diversos alfabetos, como romano, calma aí. Eu perdi aqui o romano, que predomina hoje no mundo, tá? As mais antigas inscrições romanas conhecidas datam do século IV a.C. Mas o alfabeto romano... Meu computador hoje não está ajudando. Cadê? Mas o alfabeto romano passou por várias modificações até adquirir a forma atual usada nas línguas latinas. Ele é composto de 26 letras, né? Cada uma representando um determinado som. Com exceção das vogais, é necessário combinar as letras para se obter a reprodução dos sons da língua falada. Em determinadas línguas que utilizam o alfabeto romano, como o inglês e o francês, uma mesma letra pode representar sons diferentes, conforme a posição que ocupa nas palavras, né? Isso a gente pode ver lá quando a gente tem o inglês. Às vezes, numa palavra, uma letra tem um som, e em outra palavra, ela tem um outro som, né? Então, isso dá muito lá no inglês, né? E francês. Ali, pessoal, em algumas línguas, as 26 letras do alfabeto romano são suficientes para expressar todas as variações sonoras do idioma falado. Né? Dessa forma, eles se utilizam-se acentos gráficos que indicam as diferenças pronúncias. Né? Então, ali, o acento circunflexo, o agudo, a cedilha, né? Então, todos esses acentos, eles vão fazer uma diferença, né? Quando a gente pronuncia a palavra. Daí temos lá, pessoal, as letras K, W e o Y. Elas são usadas em casos especiais para nós aqui da língua portuguesa, né? Nós as usamos em abreviaturas, quando a gente não quer escrever a palavra toda, né? Por extenso ali, a gente abrevia. Então, eu vou colocar o K e o G para indicar o quilograma. Né? Às vezes, a gente vai lá no mercado e compra 2 quilos de carne. Lá ele vai colocar o preço e a quantidade, né, em quilos ali que a gente comprou. Então, ele não vai estar escrito lá quilograma, ele vai abreviado como um KG, né? Temos também aqui, ó, pessoal, quilômetros. Nas estradas, se vocês observarem as placas, não vai estar lá quilômetros, né? Vai estar assim, abreviado, geralmente. Né? Então, quilômetro, eu uso o K e o M, né? Para eu falar lá do quilowatts, lá da luz, eu vou abreviar em kW, né? Então, quando você vê no talão de luz abreviado assim, é o quilowatts, é quanto gasta ali de energia, certo? Também temos ali, ó, em nomes e palavras estrangeiras. Então, aqui, William, eu usei o W, né? Wilson, usei o W também. Know-how, ó, aqui uma palavra inglesa, né? Hobby, também é uma palavra estrangeira. O show, né? E assim vai. Então, essas letras geralmente são usadas
nesses tipos de situações. Tá? Elas não são comuns a gente estar usando direto, assim, na nossa escrita. É em alguns casos, certo? Daí a prof colocou aqui, ó. Após a leitura do texto acima, responda. Que alfabeto usamos na língua portuguesa? Tá? Vocês vão olhar, qual será? Né? Retorna o texto, se você não souber, e responde lá no teu caderno. A número 2 diz assim, ó. Opa! Você já teve a oportunidade de ver a escrita de outros? Quais? O que você achou? Daí, isso é uma resposta pessoal. Se você já teve a oportunidade, vai dizer que sim. Qual que você viu? E o que você achou disso tudo, tá? E também, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os fonemas e as letras. Então, ali, ó. As letras do alfabeto representam o som da fala. Então, cada letra vai representar um som da nossa fala. Esses sons, pessoal, eu vou chamar de fonemas, tá? Tem letras que, de acordo com a posição que ela ocupa lá no meio da palavra, ou no início, no final, não representam fonemas. Por quê? Observe aqui, ó, na palavra hospital. Eu pronuncio hospital, hospital, né? Eu falo hospital. Esse H é uma letra muda, então ela não tem som de fonema, né? Ela não representa um fonema, certo? Quando eu falo ali, ó, disciplina, percebam que o som do S, ele não sai, ele já vai direto lá para o C, ó, disciplina. Perceberam? Quando eu falo exceção, ele já vai direto para o som do C, né? E assim vai, tá? Tem palavras também, que vocês podem perceber aqui, em que duas letras representam apenas um fonema, apenas um som. Nesse caso, temos um dígrafo. O que é um dígrafo? É aquelas duas letrinhas que vão representar apenas um. Por exemplo, chave. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Ó, chá, o som do CH, ele vai formar apenas um fonema, né? E ele vai ser chamado de dígrafo, porque ele tem apenas um som. O C e o H, eu não pronuncio ele separadamente, o C e depois o H. Eu vou fazer sh, ó, o som de sh, apenas um som. Então, aqui deu um fonema, chá, ó, o A ele saiu abertamente, então o A é um outro fonema. V, ó, sentiu o som, vocês podem falar a palavra chá, ó, o som do V, né? Então, o V saiu abertamente também, então, ele é um outro fonema. Então, temos 1, 2, 3. Chave, ó, podem perceber que o E também saiu, então, ele se torna um outro fonema. Então, eu tenho apenas 5 letras e 4 fonemas, tá? Então, vocês não confundir letras e fonemas, tá? Então, CH um som, o A saiu aberto, o V saiu aberto e o E saiu aberto. Tá? Vocês, quando tiverem dúvida, quando tiver algum exercício que peça para vocês contar quantos fonemas tem, vocês observem, sintam a vibração no lábio de vocês, repitam a palavra em voz alta, que vocês não vão se perder nessa separação ali de fonemas, tá? Vamos para baixo. Aqui, pessoal. Aquele dígrafo que a prof falou ali para vocês em cima. Então, como nós vimos ali, é o grupo de duas letras que representam apenas um fonema. Ele tem apenas um som, então ele vai ser apenas um fonema, né? Chapéu, ó. Ó, o CA tem um som ali único, né? Eu não falo o C e o H separado. Chapéu, cheio, né? Então, o CH é um dígrafo. Aqui, o LH, palha, né? Pilha. Eu não separei o LH, ele tem um som unido, né? Um som sozinho. Ninho, nho. Eu não consigo separar o N e o H, né?
minha. Aqui no RR, carro, ro, apenas um som, né? Barro. Aqui com SS, passo, osso. Né? O GU, seguinte, guerra. Tem o QU também, quer, quilo. Lá, quando a gente vai separar as sílabas, a gente não separa isso aqui. Eles não podem estar longe um do outro, ele tem que estar junto. Então, por isso que ele vai ter apenas um som, apenas um, tá? Aqui, ó, descida. Descida, ele já vai direto para o C, né? Então, o C vai ser mais forte que o S. Mas esse S não pode estar separado do C, então ele é um dígrafo, tá? Consciência. O S cedilha ali, desço, cresço, né? Percebam que ele vai lá para esse aqui que tem um som mais forte, né? Então, o S, ele não vai ter tanta importância, mas ele não vai poder estar separado do C cedilha, certo? E temos aqui, ó, exceto, exceção. Essa exceção a gente viu ali em cima, né? Então, todas essas aqui, pessoal, essas letrinhas que eu não posso separar elas vão ser chamadas de dígrafos, tá? Todas essas aqui que vocês vão copiar lá no caderno depois, tá? Não pode esquecer. Temos aqui também, deixa eu achar. Ó. Eu tenho o encontro consonantal. O que é isso? É o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba. Tá. Aqui tenho pedra. Eu tenho vogal e tenho vogal. O encontro consonantal é isso aqui, ó, o D e o R, porque são duas consoantes juntas que não se separam na mesma sílaba. Pedra, o D e o R são duas consoantes, e elas não se separam, né? Ou em sílabas diferentes. Afta. Afta é aquela feridinha que dá lá no lábio da gente, né? Que é dolorida. Ó, nesse caso aqui, elas estão separadas, né? Porque eu abro duas vezes a minha boca para falar a palavra afta, né? Ó, mas elas estão uma do ladinho da outra, mas elas estão em sílabas diferentes, né? Porque nesse caso eu posso separar as consoantes ali. Nesse aqui eu não posso, daí o R não dá. Tá bom, pessoal? Nos encontros, percebemos o som de todas as letras, tá? Aqui. Agora a prof fez uma outra listagenzinha ali para vocês verem alguns encontros consonantais, tá? Cadê? Aqui. Então, ali, ó, na mesma sílaba, tá? E depois em sílabas diferentes a gente vai ver. Então, no encontro consonantal, na mesma sílabas, temos blusa, ó, o B e o L não posso separar, claro, né? Flores, ó, percebam o F e o L aqui, ó. Global, plural, atleta, ó, o T e o L aqui, ó. Eu não posso falar atleta. Eu não posso separar essas duas letrinhas. Eu falo atleta. 3 sílabas, 3 vezes que eu abro a minha boca, né? Vladimir. Ó, o V e o L aqui. Abraço. Ó, bra. Eu não posso separar o B e o R. Por isso que ele dá um encontro consonantal. Ele vai dar o A, daí braço. 3 vezes também, né? Tenho criança, ó, o CR aqui, cri. Dragão, ó, dragão. Eu tenho frente, ó, o F e o R aqui, ó. E aqui eu também tenho outra, né? Só que daí elas seriam em sílabas diferentes, né? O N e o T, tá? Então aqui eu tenho 2 encontros consonantais. Um na mesma sílaba, que é o F e o R, né? E o N e o T, que tá juntinho aqui,
certo? Eu tenho agressão. Eu tenho encontro consonantal na mesma sílaba e eu tenho o SS, que é um dígrafo, que é aquele que tem um único som. Tá? Eu tenho prova, prova, P-U-R, entregar, ó, eu tenho R, que ele não vai se separar, e livro, veio E, certo? Agora aqui, ó, em sílabas diferentes, ó, adjetivo, perceba aqui, ó, ad e o G, duas consoantes, mas em sílabas diferentes, né? Isso é um encontro consonantal. Admirar, e o M. Kryptonita, ó, veio T. Réptil, veio T, separadinho, né? Excursão, ó. Ritmo, percebam aqui, ó, que eles estão separados. Submarino. E tenho também abdômen. Ah, então, esses aqui são os encontros consonantais, tanto na mesma sílaba, quanto em sílabas diferentes. Pode ter, como a prof falou ali, pode ter na mesma sílaba, e na mesma palavra pode estar em sílabas diferentes, né? Que a prof falou ali para vocês, certo? Então, pessoal, a nossa aula era essa. A prof não vai mandar nenhuma atividade essa semana. Vocês só irão copiar a matéria bem certinho, que na outra semana a prof vai mandar atividade sobre esse assunto. Estudem bastante, leiam com atenção, caprichem na letra, me mandem foto, tá? Quem vai fazer no caderno, não precisa entregar o caderno na escola. Quando a prof enviar as atividades de conteúdo, daí a prof vai pegar os cadernos, tá? Mas isso lá na outra semana, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Professora? Oi? É para copiar essas palavras? Sim, amor, lá no caderno de português de vocês. Caprichem bem na letra, vamos dar uma treinadinha, né? E só isso. Daí só tem aquelas duas questões para vocês responder, que é essas aqui, ó. Que alfabeto usamos na língua portuguesa? E você já teve a oportunidade de ver a escrita de outros povos? Quais? O que achou? Então, só tem essas duas questões ali. Então, vocês vão copiar o texto, copiar tudo isso que a prof mandou bem caprichadinho lá no caderno. Tá bom?